Direito empresarial. Meu nome é Felipe Tostes. Eu gostaria de falar sobre, um pouco do direito empresarial na visão do doutor Marcelo Sacramone, doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, bacharel em Direito pela USP e juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em exercício aí na segunda vara de recuperações, falências e conflitos arbitrais aí da capital. Então, o direito empresarial, né, na sua origem e evolução do direito empresarial, origina-se na Idade Média, né, com o surgimento da burguesia. Pode-se dividir essa evolução, né, em três fases aí principais. A primeira fase é chamada subjetivista, é ligada à origem do direito empresarial. A fase subjetivista decorre da aplicação do Estatuto das Corporações de Ofício pelos tribunais consulares, apenas aos comerciantes inscritos nas corporações. O direito comercial nasce como um direito corporativo aplicado apenas aos membros das corporações de ofício. Com o crescimento da importância das corporações de ofício e dos tribunais consulares, passou-se a aplicar esse direito aos comerciantes que não estavam inscritos nas corporações de ofício, bem como em relação entre comerciantes e não comerciantes. A incidência das normas não mais se fazia em razão da inscrição nas corporações de ofício, importava mais a natureza do ato praticado. Então, com o fortalecimento do Estado Nacional e a Revolução Francesa de 1789, que pugnou pelo ideal de igualdade entre todos, surge a fase objetivista. Essa segunda fase do direito comercial consagra no Código Comercial francês de 1807, que chamado Código Napoleônico, limitou os tribunais do comércio, ou seja, o sucessor dos tribunais consulares, a apreciarem questões que envolviam os atos de comércio. No Brasil, o Código Comercial de 1850 adotava esse sistema. Ele estabelecia aplicação aos que fizessem da mercância profissão habitual. Ou seja, o regulamento 737 disciplinava que a mercância era a prática de atos de comércio e indicava quais eram assim considerados como a compra e venda, operações de câmbio, banco e corretagem, atividade industrial e etc. Ainda que entendia a enumeração legal como meramente exemplificativa, não exigia uma definição clara do que era considerado ato do comércio e do que era considerado ato civil. O desenvolvimento implicava o surgimento contínuo de novas práticas e a adoção de atividades tradicionalmente civis na dinâmica comercial. Essas críticas fizeram com que, independentemente da identificação do negócio como tipicamente mercantil, fosse caracterizado como mercantil a atividade econômica, profissional e organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Então, o Código Civil italiano de 42 e adotado pelo Código Civil brasileiro de 2002, surge a terceira fase do direito comercial, ou seja, a empresa. Então, o conceito básico aí do direito empresarial. O direito empresarial caracteriza-se pelo conjunto de regras destinado a disciplinar o exercício da atividade econômica, profissional e organizada, voltada à produção e circulação de bens e serviços. A empresa, né? Esse conceito é muito importante. Então, disciplina também em institutos típicos que, ainda que não ligados diretamente à empresa, pois poderão ser realizados por pessoas que não os empresários, possuem características específicas e que exigem regulação peculiar. São exemplos de institutos tipicamente empresariais, os títulos de crédito.
Então, 3 características básicas identificam o ramo do direito empresarial: o informalismo, o cosmopolitismo e a onerosidade. O informalismo é característica do direito empresarial. Como esse ramo surge para disciplinar a atividade dos empresários, uma atividade dinâmica e célere no mercado, as normas de direito empresarial devem evitar impor formas solenes e rígidas ou exigências excessivas para a realização dos negócios jurídicos. O cosmopolitismo é decorrente da necessidade de contratar, independente das fronteiras nacionais. O direito empresarial não se restringe às trocas internas a uma nação, mas permite a contratação entre agentes situados em diversos países. A regulamentação dessas trocas é realizada em diversos desses casos, por convenções internacionais, as quais, de modo a garantir uma abordagem universalista do direito empresarial, foram reproduzidas em parte na legislação nacional, como as leis uniformes da letra de câmbio e da nota promissória, etc. Então, por fim, a característica mais importante, a onerosidade, definida aí como a disciplina da atividade econômica organizada e profissional voltada à produção de circulação de bens e serviços. Repetindo aí, voltada à produção e circulação de bens e serviços. Pressupõe-se que os atos sejam praticados com a finalidade lucrativa. Como realizada a atividade profissionalmente, o empresário ofere rendimentos em razão desta, de modo que se presume que os diversos atos e contratos celebrados são onerosos. Então, prosseguindo aí, os princípios no direito empresarial. Alguns princípios básicos orientam a disciplina da atividade desenvolvida pelo empresário. Dentre os princípios mais importantes, despontam a livre iniciativa, a liberdade de concorrência e a função social da propriedade. Você que estuda o direito já deve ter ouvido falar muito dessa expressão, a função social da propriedade, principalmente direito civil. Aqui no direito empresarial, a propriedade tem a sua função social também. A livre iniciativa é ampla, possibilidade de criar e explorar uma atividade econômica pelos empresários, os quais apenas poderão ter a liberdade de atuação restrita por lei ou pela própria vontade. Então, une-se com a livre iniciativa a liberdade de concorrência. Essa parte do pressuposto de que apenas a livre concorrência entre os diversos agentes permitiria um maior desenvolvimento nacional, com a melhoria dos serviços e produtos e uma redução dos preços. Caracteriza-se pela liberdade dos agentes de atuarem economicamente, inclusive disputando mercados com outros agentes. Então, ambas as liberdades devem se harmonizar com o princípio da função social da propriedade. A atividade produtiva envolve o interesse de diversas pessoas, as quais sofrem os efeitos da atividade, tal como o empresário. O interesse econômico do empresário deve ser harmonizado nesse ponto com esses demais interesses, os quais são também protegidos pela legislação durante o desenvolvimento da atividade, como o interesse dos empregados na manutenção dos postos de trabalho, dos consumidores, com a melhoria dos produtos da coletividade como um todo, por permitir o desenvolvimento econômico nacional. Então, caminhando aí para o final dessa aula, a autonomia do direito empresarial, essa teoria da empresa,
foi consagrada pelo Código Civil de 2002, brasileiro, né? E unificou o direito das obrigações. Nós estamos vendo lá no direito civil as obrigações contratadas por empresários e por não empresários possuem no Código Civil uma fonte comum. O Código Civil de 2002, entretanto, não revogou totalmente o comercial de 1850. O Código Comercial permanece em vigor em sua parte segunda, a qual disciplina o comércio marítimo, o Código de 1850. A unificação do direito obrigacional não acabou com a autonomia do direito empresarial. Esse direito permanece com institutos típicos e possui princípios específicos para disciplinar uma atividade que é desempenhada de modo peculiar pelos empresários, com onerosidade e celeridade, sem formalismos. Então, o direito empresarial continua autônomo e permanece como sistema com princípios próprios e normas específicas de atuação. Bom, as fontes do direito empresarial. Quais são as fontes? São os elementos dos quais as normas do direito empresarial podem ser extraídas. Classificam-se em fontes primárias e secundárias. As primárias são as de aplicação imediata, com preferência sobre as demais fontes. São consideradas fontes primárias a lei. No âmbito do direito empresarial, o Código Civil é o regulamento básico ao disciplinar a empresa em sua parte especial. No livro 2, nós eu acabei de gravar, né, essa matéria no âmbito do direito obrigacional, na parte especial. E ao regular os títulos de crédito no livro 1. Há ainda diversas legislações esparsas, né, dentre as quais o próprio Código Comercial de 1880, ao regular em sua segunda parte o comércio marítimo. A Lei de Falências, Lei 11.101/2005, a Lei de Sociedade por Ações, Lei número 6.404 de 76, dentre outras. Então, as fontes secundárias, por seu turno, são aplicáveis na hipótese de lacuna legislativa. Na hipótese de não existir regulamentação legal da questão, são aplicáveis ao caso a analogia, os usos e costumes e os princípios gerais do direito, né, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Nós falamos isso também lá no direito civil. Então, finalizo aqui essa introdução do direito empresarial. Vale a pena dar uma revisada lá nos artigos aí mencionados, artigo 4º da LINDB, e a leitura, né, do Código de 2002 é imprescindível. Valeu, um abraço e até a próxima aula.